Olá, crianças, boa tarde, boa noite, como estamos? Espero que todos vocês estejam bem, estejam felizes, né, na medida do possível, dentro dessa montanha russa de emoções chamada quarentena, né? Sei que às vezes é difícil, né, dias melhores, dias piores, mas a gente vai levando da forma que a gente pode, né? Espero também que todos vocês, aqueles que podem, estejam em casa, aqueles que precisam sair de casa estejam se cuidando, saindo de máscara, tomando todas as precauções possíveis, porque o Covid, né, tá sério, cara. Não sei vocês, mas eu cada vez mais não consigo mais ler as notícias sem ficar angustiada, sem, né, bater uma bad trip, sem ficar mal, né? Porque são notícias tão preocupantes, tão tristes. Enfim, né? Mas estamos aqui para mais uma semana, para mais uma aula. Como sempre, eu estou seguindo os conceitos de Marx devagarzinho, né? Pra gente ver com mais calma, analisar com mais calma, nada muito na velocidade 12 da dança do Creu, porque eu sei que às vezes compreender Marx pode ser difícil. Então, hoje a gente vai ver o conceito de ideologia e de classes sociais. O conceito de classes sociais não está no Preze, ele está destrinchado na apostilazinha que está lá também no... Ai, gente, como é o nome daquele bagulhete? Do Google Sala de Aula. Isso, do Google Sala de Aula. Tá lá a apostila, então lá também vai ter, e vocês vão ver que eu vou usar a apostila aqui durante a aula, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, eu não vou até lá, mas a gente tenta resolver. Reforçando que as nossas monitorias são toda sexta-feira, 4 horas, de 4 às 6. Então, assim, eu não posto nada dizendo, tô online, mas se tiver dúvida, me manda mensagem que eu tô esperando sempre as mensagens de vocês. Só me mandar uma mensagem. E outra coisa, né? Eu não tenho esse problema. Se tiver uma dúvida fora do horário de monitoria, não fica guardando a dúvida no coração, não, esperando da sexta-feira, 4 horas da tarde, 3h59 lá para digitar a dúvida. Oi, tia Luísa, tô com dúvida. Não, pode me mandar outro dia que a gente responde. Às vezes eu demoro um pouco, mas respondo, tá? E outra coisa, alguém me mandou uma mensagem no Google Sala de Aula e me lembrou que eu sou um ser humano abençoado e estou devendo para vocês o gabarito da correção dos exercícios de Durkheim. Então eu vou liberar até o final dessa semana o gabarito de Durkheim. Eu peço desculpas, é porque é quarentena, mas eu tô trabalhando, gente, o triplo ou o quádruplo, se é que isso é possível, porque esse negócio de EAD, assim, eu tô tendo um trabalho monumental. Então, eu tenho tido muitas atividades para fazer, então me desculpem, mas eu vou liberar, tá? Assim que eu liberar, eu aviso para vocês aqui. Então, me desculpa, eu acabei esquecendo também de responder a pessoa que me perguntou isso no Google Sala de Aula. Me perdoa, cara, não desiste de mim, tá? Não desiste de mim, eu juro que eu sou legal, tá? Acredita em mim. Bom, como sempre eu vou desligar aqui a câmerazinha. Não vou desligar não, eu sempre fico nessa de desligo, não desligo, mas não vou desligar não, tá? Vocês vão continuar me vendo com a sobrancelha sem tá ok, o cabelo muito menos, a unha, Deus me perdoe, mas é isso aí, gente, é o modo da quarentena. Stop, mas pelo menos eu troquei de blusa, né? Troquei, não tô 100% de pijama, tá bom, já é alguma coisa, né? Bom, então vamos lá. Marx, né? Então partiu conceito de semana passada a gente viu materialismo histórico, alienação semana passada. E aí, cara, o conceito de alienação hoje a gente precisa dele. Por quê? Porque eu tinha falado para vocês que a alienação é justamente esse distanciamento, esse estranhamento que existe entre o operário, né, e aquilo, entre a classe operária e os meios de produção, né? Aquele distanciamento que existe entre ele, aquilo que ele produz, ou a alienação política, né? Que vai existir. Só que aí vocês podem falar, pô, Luísa, mas o cara não se dá conta de que ele tá afastado, de que ele tá distanciado, né? Que ele tá alienado dessas coisas? Não. Por quê? Aí o Marx vai propor pra gente o conceito de ideologia. Deixa eu aumentar aqui para ficar grandinho para vocês verem.
que é o conceito de ideologia? As ideias, condutas e valores que permeiam a concepção de mundo de determinada sociedade e que representam os interesses das classes dominantes. Vamos lá, o que o Marx está dizendo? Acho que todo o estudo do Marx ele vai perpassar a ideia ou a perspectiva de que o Estado, numa sociedade capitalista, ele vai sempre servir e sempre proteger e sempre defender os interesses da classe dominante. Então, ele nunca vai servir aos interesses das classes desfavorecidas, das classes dominadas. Sempre vai servir para manter a dominação e o status quo das classes dominantes. No caso dos donos dos meios de produção, né? Para utilizar uma terminologia marxista. Então, Marx sempre vai falar, por exemplo, as leis, as instituições, todos os aparelhos de Estado, eles vão servir justamente para proteger essa classe dominante. E aí, nesse contexto, o que o Marx vai dizer para a gente? Que é fundamental que a gente compreenda o que é essa ideologia. Então, vou dar para vocês um exemplo. Ele vai falar, por exemplo, que para dar um exemplo. Isso daí não é um exemplo que o Marx vai dar, mas para a gente exemplificar. Se a gente abre a nossa Constituição, a gente vai ver lá que todos somos iguais perante a lei. Né? É um princípio constitucional. Está posto lá. E da onde vem esse princípio constitucional? Isso advém da... Eita, gente, virei o cabelo aqui. Cristo, que quis fazer a Joelma aqui. Nossa, Jesus. Enfim, isso advém da onde? Da Revolução Francesa. Isso é um princípio da burguesia, que é a classe que ascende no pós-Revolução Francesa. Por quê? Porque a sociedade de antigo regime, que é o tipo de sociedade que cai depois da Revolução Francesa, ela é uma sociedade desigual por natureza, porque ela é uma sociedade hierárquica. Então, o nobre, ele tinha deveres e direitos diferentes de um camponês, que tinha direitos e deveres diferenciados de um cara do clero. Então, as perspectivas de direitos e de deveres, elas eram diferenciadas perante a lei. Então, a ideologia burguesa, o discurso burguês que vai surgir depois, vai defender e vai privilegiar esse status de que todos devem ser iguais perante a lei, né? Que todos devem ter os mesmos direitos perante a lei. Tá, beleza, somos todos iguais perante a lei. Agora vamos pensar aqui a realidade brasileira atual. Bom, estamos aqui vivendo, né? Tô sempre tentando trazer o contexto de pandemia, porque eu acho que, né, a gente tá vivendo isso, e se eu não falar em sociologia no contexto atual, fica descolado da realidade, não faz muito sentido. Vamos pensar aqui o contexto atual. Estamos vivendo o contexto de pandemia, beleza? Né? A gente está vivendo aí um contexto caótico, que as pessoas estão morrendo, assim, desesperadamente. Em alguns lugares, tipo Manaus, as pessoas já estão sendo enterradas em valas comuns, que é uma coisa assim, gente, zero dignidade, né? Tipo, pelo menos, sério, eu não consegui nem ver a foto, assim. Eu vi só aquela foto, assim, por alto, da galera que passou, assim, e eu fiquei, gente, devastada com aquilo, assim, de ver a ausência de dignidade daquilo, assim. Eu fiquei, tipo, muito chocada. Beleza, né? Vamos parar pra pensar nisso. Vamos parar para pensar em dois casos. Vamos pressupor duas pessoas. Um cara de classe média alta, rico, que tem condições de pagar um plano de saúde e que tenha, sei lá, 50 anos. E vamos pensar num cara, um morador de uma comunidade carente, periférica, de 50 anos também, que está precisando trabalhar e está precisando se manter fora da quarentena, né, para poder continuar ganhando dinheiro, etc, para poder continuar se sustentando. Vamos supor que essas duas pessoas, e que esse cara do segundo exemplo que eu dei, né, não tem plano de saúde. Beleza, vamos pressupor o seguinte, esses dois caras pegam Covid-19, né, pegaram os dois. No contexto atual, né, se todos somos iguais perante a lei, então todos deveríamos ter acesso aos mesmos... Peraí que eu acho... Só tô vendo aqui. Deu um negócio aqui, deu um bug, aí eu... Não, tá funcionando. Pelo contexto da lei, se todos somos iguais perante a lei,
todos temos que ter direito aos mesmos serviços de forma igualitária. Então, tipo, saúde, que é um direito também previsto pela Constituição, essas duas pessoas deveriam ter isso de forma igualitária. Então, o cara, tanto o morador lá dessa comunidade quanto o cara rico, deveria ter acesso a isso de uma forma igualitária, né? Porque é um princípio constitucional que garante a saúde para as duas pessoas, né? O Estado brasileiro deve garantir a saúde para essas duas pessoas de uma forma igual. Beleza? Isso na teoria. Na prática, eu pergunto a vocês, é isso que acontece? Provavelmente eu acho que vocês vão de convir comigo que não. O cara que vai a gente sabe que é assim, que é fundamental que a gente tenha o SUS, porque se não fosse o SUS, ainda mais pessoas morreriam, mas o SUS não está dando conta já está chegando no seu limite, na sua capacidade de dar conta de todas essas pessoas que estão doentes por causa do Covid-19. Então, assim, provavelmente esse cara, se ele tiver um caso muito grave, ele vai ser atendido, ou o estado do Rio de Janeiro aí já está falando na possibilidade dos médicos fazerem escolhas de Sofia, ou seja, escolher quem vai viver e quem vai morrer. E aí, se esse cara tá nessa lista dessa escolha de quem vai viver e quem vai morrer, né? O que a gente sabe sobre isso? E aí, o cara rico possivelmente vai para um hospital de uma rede privada, porque ele tem plano de saúde, pode pagar e possivelmente ele vai ter um atendimento, talvez com uma qualidade um pouco melhor. O que eu acho também às vezes meio complicado, porque nessa época de corona, acho que não sei também se os hospitais particulares são tão mais bem preparados assim para receber. Mas de toda forma, considerando esse exemplo, a gente pode pensar que são todos iguais perante a lei? Acho que não. A gente pode citar outro exemplo. Enem, né? Tá uma polêmica aí que o MEC não quer adiar o Enem. Cara, tem um monte de gente que não está tendo condições de ter aulas regulares e de se preparar, né, plenamente para o Enem. Por quê? Não tem acesso à internet, porque tem várias pessoas que não têm acesso ao Wi-Fi, computador, ou não tem ou mesmo que tenha o smartphone, não tem acesso a uma rede Wi-Fi para assistir aulas aulas gravadas ou aulas no YouTube para poder se preparar para o vestibular. Enquanto a galera que tem condições de estar conectada de 7h20 da manhã a 1 da tarde, está assistindo as aulas e está se preparando. E aí, quem vai passar para as universidades públicas quando o Enem for feito? E aí? Acho que com os meus exemplos, né, essa ideia de que todos somos iguais perante a lei meio que cai por terra, né? Então, esse discurso que sustenta uma ideologia, né, de que somos todos iguais perante a lei. Cara, não somos. E vários outros discursos que a gente pode pensar que rondam a nossa sociedade ajudam a manter a dominação desse status, dessas classes dominantes, fazendo com que elas sempre permaneçam sendo classes dominantes. Beleza? Se ficar alguma dúvida sobre isso, me manda mensagem, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Beleza? Gente, eu adoro esse meme. Ai, gente, eu amo esse meme. Eu não tenho maturidade nenhuma. Bom, sempre que eu vejo aqui, eu morro de hoje de manhã, eu ri sozinha na minha aula com os alunos de terceiro ano. Os alunos falaram, Luísa, você é louca. Eu falei, possivelmente sou louca. Bom, eis aqui, espero que vocês estejam vendo este outro aqui, que esse aqui também é ótimo, do Matéria Atrasada e Invenção da Burguesia para oprimir o proletariado. Lembrando que isso não é um conceito de ideologia, vocês precisam estudar mesmo, então, por favor, nada de matéria atrasada, tá, gente? Matéria em dia, tá? Por favor. Não, mentira, eu vou dar um crédito, porque eu sei que também, falando por mim, tá? O meu ritmo de estudos na quarentena, eu tô até com medo de ligar pro meu orientador, eu tava falando com os meus alunos hoje de manhã. Tô com medo, acho que quando eu falar com ele assim, oi, o nome dele é Fernando. Oi, Fernando, tudo bom? Aí ele vai me perguntar, e aí, como é que tá o doutorado? Eu falo, tá indo, né, cara? Tá assim, tá indo, né, cara? Porque eu, tem dias que eu vontade de estudar, né? Acordo, produtividade, estudo. Tem dias que eu acordo assim, vontade de estudar, zero.
Então, eu entendo também se o ritmo da produtividade de vocês não tiver tão péssimo, não tiver tão maravilhoso assim, tá? Compreendo total isso, porque a quarentena tá difícil pra todo mundo. Bom, conceito de classes sociais. Cara, eu acho que esse talvez seja um dos conceitos mais importantes, assim, do Marx. Tipo, marxismo, classe social. Porque a gente fala muito assim, classe social, classe média, classe não sei o quê. Esse conceito de classe social tá aí, ó. Marxismo falando de tio Marx, tá aí propondo pra gente. Cara, o que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer pra gente que das relações de produção que eu havia falado para vocês semana passada, vai surgir, né, uma divisão entre os homens, que vai dividir os homens entre os que são proprietários dos meios de produção e aqueles que não são proprietários dos meios de produção. E aí, dessa divisão, vai se originar as duas classes sociais mais famosas. Os burgueses, ou capitalistas, que são os donos dos meios de produção, e os proletários, ou os operários, que são aqueles que não possuem os meios de produção. O que isso quer dizer? Vamos imaginar o seguinte contexto. Eu, bonitinha, tia Luísa, maravilhosa. Tia Luísa tem dinheiro para possuir sua própria escola? Tia Luísa possui dinheiro para fundar a sua própria universidade? Não. Então, o que tia Luísa faz? Tia Luísa possui um conhecimento sobre conteúdos a serem ensinados. No caso, história, filosofia e sociologia. Então, tia Luísa pega este conhecimento que ela possui da sua formação e vende este conhecimento, que a gente chama de força de trabalho, para o seu patrão, né? No caso, o dono da escola onde eu trabalho, e em troca disso ele me paga um salário. E por que esse salário é importante? Porque numa sociedade capitalista, a gente não vive sem salário. O capital, o dinheiro, é a principal força que existe dentro dessa sociedade capitalista. Então, eu preciso receber um salário para eu sobreviver, para eu me sustentar dentro dessa sociedade capitalista. Então, é fundamental que eu receba um salário em troca desse sentido. Então, qual é a questão? Aquelas pessoas que não têm condições de serem donas dos meios de produção, elas vendem a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção em troca de um salário. E aí os donos dos meios de produção exploram essas pessoas, esses proletários, em troca de um salário. E apropriam-se, né, do produto, do trabalho desses trabalhadores, do que eles produzem, né? Porque aquilo ali acaba se tornando uma propriedade privada do capitalista. Então, por exemplo, se eu trabalho numa fábrica do iPhone, né? Voltando ao exemplo do iPhone. O iPhone que é produzido, ele não é do trabalhador que está ali, ele é do dono da empresa do iPhone lá, ou dos donos, né? Enfim, que eu tô pensando aqui, são acionistas que tem, enfim, uma pira aqui na minha pessoal. Mas, né, para simplificar o exemplo. Então, assim, é do dono do iPhone. O iPhone é do dono, em teoria, né, é do dono do iPhone. Porque, como diz Marx, se a classe operária tudo produz, tudo a ela pertence. Sim, um socialista, um comunista pode ter o iPhone porque foi um trabalhador que produziu. Sempre bom fazer esse esclarecimento aqui, né? Eu queria naquele momento aquele óculos, assim, sabe? Que cai aqui, aquele meme, assim. Parei com isso. Bom, então assim, qual é a questão? Essas classes sociais, essas classes sociais, a burguesia e o operário, elas são fundamentais. Uma vai existir em função da outra. Não existe proletário se não existe burguês. Não existe burguês se não existe proletário. Então, elas existem uma em função da outra. E elas são classes que têm interesses antagônicos, porque elas têm interesses inconciliáveis, ou seja, o capitalista sempre quer explorar mais o proletário, buscando sempre aumentar seus lucros e preservar ao máximo seus interesses, enquanto o trabalhador está sempre lutando para preservar seus direitos enquanto trabalhador
Então sempre vai existir ali uma tensão entre essas duas classes, né? Então elas sempre vão existir antagonicamente e sempre tensionando uma com a outra. Então qual é a grande questão? O Marx vai dizer que a tensão entre o burguês e o proletário, ela é o grande motor da história. A história humana, para o Marx, é a história da luta de classes. Desde os primórdios da humanidade, essa tensão entre os donos dos meios de produção e dos proletários, ou daqueles que não possuem os meios de produção, sempre vão permear as relações sociais na história da humanidade. Beleza? Galera, por hoje é só, tá? Simples, eu sei que às vezes os conceitos, as aulas estão mais curtas, mas é porque às vezes eu acho que se eu jogar muito Marx em vocês, o cérebro dá uma escorrida. Então eu tô preferindo fazer aulas mais curtas e fazer meio que o esquartejador, assim, destrinchar melhor os conceitos e demorar um pouquinho mais no Marx para depois a gente dar prosseguimento nas outras matérias, mas vocês entenderem bem isso. Tá? Se vocês tiverem dúvida, me manda mensagem, tá bom? E aí a gente se vê semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E não esqueçam que sexta-feira, se vocês tiverem dúvidas, de 4 às 6, eu tô sempre de olho ali, esperando vocês mandarem dúvidas, mas ninguém me tem mandado muita coisa, né? Pra não dizer que não tem mandado nada. Então, tô aguardando vocês, tá? Eu tô esperando também terminar Marx para liberar uma próxima lista de exercícios de Marx. Então, até sexta-feira também eu vou liberar a lista de exercícios de Durkheim, gabarito, e aí quando eu liberar, aguardo as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos e queijos, boa semana para vocês.